Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um diálogo da Feira Literária do Sol Itinerâncias 2022. Eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e te convido a acompanhar a série de encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto realizado desde 2021 e decorreu na Favela 20, na cidade de Dutra, na capital paulista, e agora estamos com as itinerâncias em outras comunidades, numa parceria muito especial com realização da Nix Diversidade e Economia Social e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, atendendo prioritariamente a crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo, a Kombi Literária, percorremos 5 comunidades na periferia, que recebem oficinas de contação de história, de poesia, música, com cordel, cirandas e contos populares e oficina de ilustração, além de estante com livros e espaço destinado à leitura. A programação você pode conferir no site da Anix, na descrição do vídeo. A realização da Feira Literária do Sol agrega valores no âmbito cultural, a formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivador no despertar de talentos locais. A nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, temos 10 diálogos com autoras da periferia de São Paulo, que nos contarão um pouco sobre a sua carreira e obra. Em detalhe, os livros destas autoras vão estar disponíveis também na Kombi Literária. Hoje, o nosso diálogo sobre livros e seus autores conta com a presença de Jennifer Nascimento. Jennifer é pernambucana de nascença, educadora, mãe, poeta, cronista e articuladora comunitária. Influenciada pelo hip hop na adolescência, na juventude começou a frequentar saraus e há 15 anos acompanha os movimentos culturais da periferia, tendo o Sarau do Binho como uma das suas casas. Publicou pela primeira vez na coletânea do Sarau do Binho 2002 e participou de inúmeras atividades do Sarau do Binho pela Felizes. É autora do livro Terra Fértil, publicado pela editora Midiba, faz parte da rede de mulheres negras e periféricas, Periferia Segue Sangrando e 8M na Quebrada. Atualmente, além de escritora, desenvolve pesquisas sobre mulheridades e maternidade para performance. Olá, Jennifer, muito bem-vinda a essa nossa conversa, esse nosso diálogo da Feira Literária. Tudo bem, Maria Alice? Um prazer estar aqui. Que bom que a gente vai poder multiplicar nossas vozes também através daqui. Jennifer, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua carreira. Como é que surge a vontade da escrita, né? E ela se integra hoje na sua vida? É legal você fazer essa pergunta. Você lendo aí a minha biografia, acho que é isso. Inicialmente, eu fui bastante influenciada pelo hip hop quando eu era adolescente, né? No finalzinho dos anos 90. Então, lá atrás eu já escrevia, porque nós tínhamos um grupo de rap, né? Então, o rap tem essa coisa da poesia rimada, enfim. Então, eu já tinha essa primeira experiência como de autoria, né, através do hip hop. Tinha um grupo de rap com outras amigas, e aí fazia esse exercício da escrita. Esse exercício da escrita, para além da escola, né, que eu acho que é o universo também que estava presente, ele começa mesmo com os saraus. Essa vontade essa vontade não, ir ouvindo outras pessoas falando e uma literatura que me parecia muito viva, que tinha vida, que se relacionava com a vida cotidiana. Então, acho que o Saraus, com certeza, foi o que abriu as portas para que eu retomasse essa vontade da escrita autoral, assim. Então, de tanto ouvir e anos ouvindo, acho que eu tive essa vontade de entender qual que é essa voz que eu também tenho dentro de mim, e aí comecei a experimentar a escrita de uma maneira totalmente leve, totalmente ainda não para alguém, mas mais para mim. E aí, aos poucos, eu fui me encorajando, outras mulheres também vieram antes, né, que já recitavam, e aí você vai e mostra o seu texto pela primeira vez. E aí eu comecei a publicar também nas redes sociais, né? Então, acho que
antes de ter coragem também de levar a público. Acho que nesse sentido as redes me ajudaram muito, porque as pessoas iam comentando, iam dando uma devolutiva, e acho que isso foi me dando uma certa segurança também para entender que eu estava escrevendo, que eu era uma poeta, mas efetivamente isso se consolida com o lançamento do livro Pretextos de Mulheres Negras, né, onde estávamos reunidas com outras escritoras negras de periferia, e aí eu acho que quando você está junto, né, em comunidade, você entende, né, o seu lugar e o lugar do coletivo. Então, acho que foi esse processo, né, através do Mijiba, da Elisandra Souza, que me fortaleceram para que hoje também eu pudesse me reconhecer enquanto escritora, né? Um resumo aí. Como é que foi esse encontro? Porque acho que você foi uma das primeiras publicações independentes da Mijiba, não foi isso? E como é que foi esse encontro? Porque você participa desse livro de autoras, acho que são 44 autoras, depois você publica o seu próprio livro. Como é que fica qual é a sua identidade nisso? Como é que está representada? Qual é o lugar da tua voz que você traz para a tua obra? Boa. No pretexto, acho que somos 22, né? É? Isso. Depois eu fui convidada para fazer a minha primeira publicação autoral, que também foi pela Mijiba. Acho que naquele momento, né, Elisandra era uma escritora um pouco mais experiente, assim, e a própria coletiva, né, do Mijiba vinha com essa intenção de fortalecer vozes de mulheres negras, né? Então, teve o lançamento da obra da Eli, em 2012, em 2013 essa obra coletiva, e em 2014 esse lançamento autoral do meu livro, né? Eu acho que tem um pouco desse lugar mesmo, desse pegar na mão, de entender, olha, você está madura o suficiente para publicar um livro, você tem material suficiente para publicar um livro. E em relação à minha voz literária, né, pensando nessa individualidade, acho que na época que eu publiquei foram poemas reunidos da minha fase de juventude, assim, enquanto eu circulava nos saraus, enquanto eu estava vivendo integralmente esses movimentos. Então, esses atravessamentos, tanto desse universo das periferias, dos saraus e da própria cidade, né, como eu me relaciono com a cidade, acho que foi uma voz, uma das vozes principais do meu trabalho. E aí, acho que naquele momento também, entendendo o meu lugar enquanto mulher preta, e as coisas que me atravessam, assim. Então, acho que a grande questão é que essa obra, ela, para mim, né, ela é uma síntese do que uma mulher jovem, moradora de periferia, está vivendo no seu cotidiano, amando, saindo, nos seus dilemas cotidianos, pessoais, nos seus dilemas por ser mulher e não ter sua voz ouvida ou não ser respeitada como gostaria. Então, acho que o Terra Fértil, né, que é essa obra que a gente está conversando, ele traz um pouco dessa perspectiva, mas também de uma maneira liberta, né? Eu acho que tem uma voz um pouco libertária esse trabalho, essa obra, né? E aí, talvez por isso, muitas pessoas, inclusive, tenham chegado até ele, porque, é poeta feminista, nossa, ela fala desse tema, e não teria como dizer, porque aquilo atravessava a minha vida naquele momento, né, enquanto mulher jovem, querendo conquistar espaços, querendo estar nos lugares sem ser importunada, repensando minha vida, minhas memórias. Então, eu acho que a juventude tem algo de muito lindo, que é a gente não tem medo, a gente fala mesmo, assim. Então, acho que a voz do Terra Fértil, né, através dessas poesias, é quase como um grito de libertação dessa mulher que está presa numa série de teias, mas que também deseja muitas coisas. Então, acho que essa é a voz desse trabalho, e talvez por isso ele tenha chegado, e até hoje ele ainda chega para muitas pessoas com esse mesmo lugar, de ser uma possibilidade de libertação, ou de ser algo que a pessoa pensava em casa, mas que foi alguém que foi lá e disse. Então, eu fico muito feliz de ter feito essa obra assim, mas óbvio, a escrita ela é individual, mas
os atravessamentos são sempre coletivos. Então, eu também trago as vozes da minha mãe, da minha avó e das mulheres que caminham comigo, né? Não tem É muito como. curioso você comentar isso, porque essa ancestralidade ela é muito forte, né? Eu tenho observado isso com as escritoras com quem eu tenho conversado esses dias aqui nos diálogos, né? Você não quer falar um pouco sobre isso, sobre esse poder da ancestralidade dentro da obra, na sua obra particularmente? Eu acho, eu posso falar da minha obra, mas enquanto movimento de literatura negra e feminina, e né, sendo também uma mulher negra de periferia, a gente vem de histórias, né, que a gente consegue muitas das vezes chegar até as nossas mães, as nossas avós e, sei lá, se algumas de nós têm sorte de ter conhecido a bisavó, assim. Então, acho que isso tem uma matriz que é ligada diretamente à nossa questão racial, né? Enquanto povo negro que perdeu as suas memórias e as suas histórias aí ao longo desse processo de escravização e que a gente não consegue necessariamente fazer um mapa das nossas raízes de maneira tão fidedigna. Ai, até a minha quinta geração, a gente não tem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que na escrita, a gente sente também que essas vozes que a gente carrega não são só nossas, a gente não está inaugurando nada. Eu acho que se a gente olhar para as escritoras que publicaram antes de nós, em outro momento, né? E aí a gente tem aí Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, a própria Conceição Evaristo, que está aqui em vida conosco, e tantas outras mulheres que talvez a gente não pôde acessar. Eu acho que essas também são as nossas ancestrais, para além das nossas ancestrais diretas, familiares, tem essa ancestralidade dessas mulheres que talvez escreveram ou não podiam escrever, mas que, de alguma forma, essa memória coletiva ancestral, ela se faz presente quando a gente está no exercício da poesia, né? A poesia é um exercício sensível e que permite que a gente acesse muitas coisas que acho que nem está só no campo da racionalidade, né? No que eu acredito. Então, isso aparece, isso vem, não necessariamente como um tema, mas acho como algo que não pode ser deixado para trás, assim, Está inserido no contexto é insurgente, e aí tem uma racionalização porque a gente entende que se a gente não falar das que vieram antes, e como mulheres negras sempre foram apagadas da história, a gente não quer que o apagamento seja uma continuidade. Então, para que também um dia possam falar de nós, a gente vai carregando essa linhagem. E acho que é próprio da nossa matriz, né? Na nossa matriz, a gente não deixa ninguém de lado, a gente vai junto, assim. Então, acho que enfim, das coisas, dessas vozes que se levantam agora na literatura, é impossível não pensar nessa ancestralidade, porque se não fosse essa ancestralidade, nós também não estaríamos aqui. E se a gente pode escrever hoje também, é porque tiveram muitos dos nossos, né, que tiveram que lutar para que hoje a gente estivesse aqui. E a gente continua em luta. Então, acho que é um pouco por isso que Pois agora. principalmente as mulheres, né? As mulheres continuam em luta. Vocês continuam em luta para manter o espaço, para manter. Porque nem sempre também, o que eu tenho observado é que nem sempre o espaço também foi ocupado. Há um movimento mais recente, não é? Ou seja, há um momento em que começa a se abrir mais, mas porque há mulheres que participam, que abrem o espaço, que estão ali firmes, né, diariamente ali trabalhando isso nos saraus, nos encontros. Tem muito disso, mas isso é mais recente, não? Talvez assim, do que a gente vem vendo dentro do nosso movimento, é que talvez isso esteja mais publicizado para o grande público ou para as mídias, ou enfim, a gente tem conseguido agora se inserir em alguns espaços que nós não estávamos. Mas pensando em literatura negra, feminina, ou pensando em literatura de periferia, a gente está aí há mais de 20 anos, né, desenvolvendo um trabalho. Então, não é algo que surge assim, olha, está começando. A gente, né, eu costumo falar muito sobre legitimidade.
nosso movimento, né, nossos movimentos, nós já nos conhecíamos, nós já nos encontrávamos, já escrevíamos, já tinha uma força dessas movimentações literárias, só que isso ainda não estava totalmente exposto para o grande público, porque precisa vir alguém para dizer, olha, isso é bom, olha, a gente precisa olhar para essa literatura. Ainda precisa, né? Ainda precisa. Óbvio que não foi só olhar de fora, né? Eu acho que a gente vai ali no embate e buscando que a gente consiga chegar em outros espaços, porque é importante chegar nas escolas, é importante chegar nas nossas meninas, é importante chegar nas mais velhas. E como é que a gente chega, né? Sendo que os nossos livros não estão nas livrarias, as nossas entrevistas, né? Acho que recentemente eu tenho dado algumas entrevistas, mas de todo o meu material assim que eu comecei a produzir, eu acho que eu tenho 2 ou 3 vídeos gravados assim. Então agora parece que as pessoas realmente estão interessadas em saber o que é esse outro lado, quem são essas pessoas, essa produção, né? Mas essa produção já tinha se autolegitimado, se fortalecido dentro desses circuitos assim. Então quando chega, a gente chega, óbvio, chegam mais pessoas, tem muita gente chegando, o que é muito bom, mas muitos já estávamos há muito tempo também, né? E antes de mim, outros estiveram também, então acho que é nesse sentido dessa abertura, que é uma abertura também que foi forçada por esse tensionamento social e racial da sociedade brasileira, a gente está nesse campo, né? Estamos em disputa, e acho que desde aquele fenômeno da Flip, quando a Conceição Evaristo se junta com outras escritoras para questionar a ausência de pessoas negras nessa feira literária, que já existe há tanto tempo, eu acho que aí se abre, sim, um olhar para pensar, realmente existe uma lacuna e todos precisam se movimentar para preencher essa lacuna, porque só a nossa movimentação não é suficiente. Então, precisa de uma iniciativa geral de todos os campos, né? Principalmente nesse mundo literário, para que essas vozes sejam ouvidas, porque até bem pouco tempo nem consideravam que a gente faz literatura, né? Então, é uma questão, né? Por que não absorve? Porque acha que não é literatura, ou acha que não tem valor agregado, ou sequer existia o trabalho... Qual o padrão que se dá? Ou seja, esse é um padrão, mas que padrão é esse? Não é? Como assim? E a diversidade, e a essência mesmo, né, da produção cultural, que não é de uns, é de todos. E muitas pessoas... Existe um gargalo ainda nesse aspecto, né, do chegar, né, do passar essa, tipo, uma linha, né, que se cria de, o padrão literário. Você acha que já conseguiu Existe. avançar um pouco nisso ou ainda está forte? Eu acho que tem muitas movimentações interessantes, né? Para não falar daquilo que ainda não está bom, mas dizer que a presença, né, de pessoas negras dentro da universidade, como acadêmicos e estudiosos interessados, né, e principalmente também pessoas negras interessadas em levar esse tema para dentro do debate acadêmico e legitimar a obra e os trabalhos dessas autoras e autores, acho que contribuiu muito para uma expansão desse olhar, né? Porque a nossa escrita, acho que todas as matrizes, né? Todo mundo que escreve, você escreve a partir das suas bases. E aí eu acho que a grande questão é que as pessoas não entendem a nossa matriz, qual é o nosso universo. E aí desconsideram por ser algo desconhecido ou por ser algo que nunca foi do interesse. Quando, na verdade, nós, na nossa formação enquanto leitoras e leitores, a gente leu todos esses grandes autores. Então, a gente também tem projetado esse mundo literário, que é esse mundo literário padronizado, né? Mas de homens brancos, cis. E aí, quando a gente vai para a escrita, a gente vai trazer outra coisa, porque a gente não quer copiar esse padrão, a gente vai trazer outra coisa, mas não quer dizer que não tenha elaboração, que não tenha um trabalho muito bem pensado, que a gente vai sim trazer os nossos signos, os nossos códigos, que vamos, enfim, trabalhar na linguagem
de diversas maneiras, algumas mais... algumas seguindo mais a norma, outras brincando com a linguagem, a partir da linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, usando determinados termos e palavras. E aí eu acho que existe uma riqueza muito grande no trabalho das escritoras negras. Nesse trabalho que eu falei, né, que é um trabalho coletivo, na verdade, nós somos diversas autoras, então cada uma com a sua obra, com a sua voz, não é tudo igual, mulheres negras escrevem a mesma coisa. A gente não fala que a literatura do Carlos Drummond de Andrade é igual à literatura do João Baldo Ribeiro, por exemplo, né? Então, assim, por que a literatura de mulheres negras é igual? Por que existe essa cisma? Eu acho que é uma falta de leitura. Conhecimento, é uma falta de conhecimento, de leitura, exatamente. Você precisa efetivamente conhecer e estar implicado em conhecer, abrindo o seu olhar, né? Não só a partir do seu do seu olhar, acho que precisa ter uma abertura. Então, acho que os acadêmicos que fazem esse trabalho nos ajudam muito. Eu acho que as nossas próprias movimentações dentro das escolas, professoras, que eu acho que as professoras são, assim, realmente um lugar em que a gente tem que conseguir, as professoras, levar essa literatura e a identificação dos alunos, dos estudantes é incrível. Então, isso força um pouco a pensar que tipo de literatura pode ser usada para que as pessoas se reconheçam e aí possam, sim, querer ler outras coisas, mas se eu não me vejo, como que eu posso gostar de algo em que eu não me vejo, eu não me reconheço e que a minha imagem é retratada sempre de maneira negativa, né? Então, acho que tem essa movimentação, tem a movimentação de algumas editoras, mas eu acho que as editoras autônomas também, as editoras independentes, têm conseguido um espaço diferente, se colocado também nesse campo de disputa. Eu acho que tem as próprias movimentações, né, das mulheres negras, do movimento negro, que há muito tempo vem trazendo esse debate a público, e aí eu acho que nesse tensionamento talvez estejamos num momento interessante para falar disso, mas não quer dizer que a gente realmente tenha conseguido estar nas prateleiras, nas grandes livrarias. Eu acho que existe aí uma intenção de vamos lá, mas efetivamente eu acho que ela ainda não se materializou e acho que ainda vai demorar uns bons 20 anos para que a gente consiga... Uau, será? 20 anos ainda, 2 décadas, com internet, com tudo isso. Vamos ver, se a gente for pegar o parâmetro das livrarias, acho que internet são outros universos. Se a gente for pegar as livrarias mesmo, ou as bibliotecas, assim, acho que ainda precisa de muito trabalho para que as obras das autoras e dos autores... Porque normalmente as livrarias também se interessam muito quando o público começa a pressionar, né? Será que tem a autora? Será que tem Jennifer Nascimento? Ah, não tem livro da Jennifer, não é? Ou seja, você começa a ser muito conhecida na rede social, porque hoje a internet é uma grande realidade, não é? E é diferente de 20 anos atrás, quando você não tinha, assim, esse uso das redes sociais. Porque também, se as editoras, o que eu penso é que se as editoras não mudarem a forma de ver, elas também vão perder público, porque o público sabe o que quer. Quando as pessoas começam a definir o gosto e dizer eu quero ler a Jennifer, eu quero ler a Elisandra, e vai procurar e não acha, elas vão atrás, não é? Tem um pouco disso hoje, né? Porque fica mais fácil por conta dessa mudança de comunicação, né, digital. Porque se as próprias editoras não, eu penso que se as editoras não mudarem a visão delas para essa realidade, que é uma realidade da diversidade, elas vão perder também uma fatia aí do público. E eu acho que é uma tendência a crescer. Eu acho que é uma tendência a crescer o público, né? Ligado à percepção, como aquilo que você falou, né? Eu me vejo na leitura, não é? Sim, sim. Eu não domino tanto o universo, né, do mercado editorial, por exemplo, né? Então, estou falando aqui um pouco numa intuição até, um pouco do que eu estou projetando, assim. Mas acho que é isso, esse trabalho, acho que os leitores e leitoras são nossas aliadas, e acho que a internet também abriu muito, porque agora você não precisa só ir na livraria, você pode pedir um livro pela internet, e você tem outros lugares ali, outros ambientes
A gente mesmo... A gente pode criar um movimento. Vá na sua livraria preferida e peça um livro da Jennifer. Se não tiver, reclame. Não é? Podia começar um movimento assim. Eu acho, gostei dessa proposta. Minha família ia ficar feliz. Elas falam, todo dia pergunta, cadê o livro da Jennifer? Não tem. Eu fui na livraria e não achei seu livro. Você não é escritora? Eu falo, para até explicar. É sério? Pois é, mas é que nem todas as livrarias têm a oportunidade de ter o livro da Jennifer. A gente tem que entender. É que tem que entender. Mas tem que ter um movimento que pressione a distribuição desse conteúdo. É isso que eu tenho percebido. Ou seja, tem que ter um movimento que não seja apenas dos escritores, mas dos leitores. Porque os leitores movimentam muito isso, né? Então, cara, o leitor fique atento, procure o seu escritor preferido e pressione a livraria para ter o seu escritor preferido, porque essa é uma forma também, né, de ajudar nessa luta, né? Porque a gente ficar esperando. É uma luta, né? É uma luta diária, é uma construção diária que vocês têm na publicação. Eu, como escritora, também sou escritora autônoma, e eu sei disso. É uma luta, porque meus livros não estão numa editora, eu não quis colocar. Mas porque o trabalho de vocês não é só o de ser escritoras, é porque tem toda uma carga aí por trás, não é? Ou seja, é todo um embate, é toda uma luta, ou seja, é todo um processo mesmo, né? De garantir voz. E aí somos autoras, somos vendedoras dos nossos trabalhos, circulamos, não estávamos em circulação por conta da pandemia, mas a gente circula com as nossas sacolinhas de livro nos lugares, então isso também é bom, porque a gente chega onde a maior parte dos escritores também não chega, a gente está ali direto com o público, nas bases ali, nos bairros, nas bibliotecas comunitárias, às vezes até nos espaços, né, dentro do ônibus, como esse aí, esse trabalho itinerante, nos sebos. Então, acho que tem lugares, tem acessos, mas talvez não esses padrões que a gente conhece, né? Então, estamos chegando, estamos, sim, sobrecarregadas, porque seria incrível ser só escritora, mas acho que nenhuma mulher é só uma coisa, nós somos muitas. Então, acho que nesse sentido... lidar com isso até que uma hora a gente consiga escoar melhor esse nosso trabalho, né? Mas acho que dar uma entrevista nos ajuda nesse sentido. Eu gosto muito porque muita gente que não conhece tem a oportunidade de nos ouvir e se interessar. Então, acho que isso já é um canal que eu gosto muito de diálogo. Jennifer, para encerrar, você tem uma poesia para gente? Tenho. Vamos lá. Um minutinho aqui. Eu vou ler uma poesia que chama Levante. Faz tempo que eu não leio, não recito esse poema, mas eu já senti que tinha que ser ele. Dedicado a todas as ancestrais e as mulheres sobreviventes em luta e resistência cotidiana, espalhadas por toda a América Latina. Ouço passos, estão atrás de nós. Meus sentidos farejam medo. Ouço passo, não consigo deixar de ouvi-los. É inevitável. Olho para trás, ainda não posso avistar ninguém. Os passos não cessam e permanecem latentes aos meus ouvidos. Seja qual for a direção, por onde quer que eu ande, ouço passo. Uma mulher que caminhava ao meu lado segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse para eu não ter medo. Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Os passos que ouvimos são outras de nós, mulheres que seguram o fio da vida. Não podemos vê-las, mas já podemos senti-las na firmeza do seu caminhar. Muitas já estão descalças e cansadas, mas elas se juntarão a nós e nós nos juntaremos às outras. Estão vindo de todos os bairros, cidades e países. Trazem apenas suas histórias e filhos. Deixaram tudo para trás. Há mulheres que caminham há mais de 50 anos. Há mulheres que começaram fazem alguns séculos.
Há mulheres de caminhar recente. Algo está no ar e é denso. Sinto que a revolução se aproxima. Não é papo de vanguarda, não nos confunda com o exército, somos um tsunami de indignações e vontade de existir, pisar em nossos corações, esmagaram nossas vaginas, mutilaram os nossos corpos, distorceram nossas ideias e ousaram nos silenciar. E ainda assim, caminhamos, porque a vida é movimento. Quando formos bilhões nesse caminhar, nos olharemos nos olhos com amor e serenidade, certo de que estamos no caminho. E não é qualquer caminho, é o nosso caminho. Tomaremos as praças, as ruas, parques, becos, vielas, assentamentos, aldeias e vilarejos, e já não poderão deter-nos. O sol brilhará ainda mais forte, e toda dor, ruína, angústia, humilhação, violência e solidão ficará no passado histórico de opressão de gênero. Abriremos definitivamente os marcos de uma nova era, pintaremos de vermelho todas as casas e criaremos pictogravuras como símbolo de luta e fertilidade. Lembrando todo o sangue derramado no percurso, que agora se derrama apenas para nutrir a terra, onde plantaremos as sementes de um tempo novo, o tempo das mulheres autônomas. Agora sinto incontrolável, ouço passos, mais passos, numa cadência contínua que embala o meu caminho. A direção aponta para uma pergunta: onde meu sangue me liberta? Somos água viva e, ainda que eu pudesse, não consigo mais parar. Eu ouço passos, mais passos, e isso é só o começo. É só o começo, hein? Porque há muitos passos e há mulheres por todos os lugares fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, multimulheres. Jennifer, os seus contatos, Instagram, não é isso? Para quem Isso. quiser. E também temos para quem quiser adquirir o livro da Jennifer, que não está nessas livrarias aí todas, mas está aqui, nessa loja, na loja integrada aí da literatura negra feminina. É só entrar aí nesse site e vai encontrar lá o Terra Fértil. Jennifer, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por ter brilhado aqui conosco aqui na Feira Literária. Espero encontrá-la em uma outra oportunidade, né, para falarmos mais de livros, né, de ancestralidade. E suas últimas palavras para quem estiver nos assistindo e que queira também entrar por esse caminho. Bom, obrigada, Maria Alice, pelo convite. As palavras que eu deixo, leiam mulheres negras, procurem, acho que a gente deixei aqui meus contatos, mas a gente tem uma série de outras autoras. Acho que é importante essa diversidade para a gente se formar, se informar. Isso nos enriquece muito mais quando a gente tem uma multiplicidade de olhares. E para as meninas que estão aí escrevendo, acho que é permanecer acreditando e no diálogo com outras parceiras, porque parceria é algo fundamental. Então, vai no sarau, vai no slam, coloca sua poesia aí no mundo pelas redes sociais, que as palavras têm muita força e não depende só da nossa movimentação. As palavras têm asas e elas muitas vezes chegam muito mais longe do que nós imaginaríamos. Então, essa é a minha palavra final aqui. Hoje, eu estou vendo aqui que eu estou com a cara, nossa, toda suada, tá um calor enorme, calor medonho, mas me alegra demais ter espaços como esse. Então, viva aí a Feira Literária do Sol e todo mundo que está envolvido nessa iniciativa e tantas iniciativas que nos fortaleçam. Muito obrigada, viu? Obrigada, Jennifer. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um diálogo aqui da Feira Literária do Sol. Obrigada por nos acompanhar. Este é um projeto da Nix, Diversidade e Economia Social, com participação da Prumopro e da Rede Cidade, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Obrigada e até a próxima.